Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Programação de alto significado espiritual. Dominado por indefinível gratidão, busquei o repouso necessário para o atendimento dos futuros compromissos a que era chamado. O dia transcorreu sob expectativa jovial e abençoada. As horas passavam suavemente embaladas pela agradável curiosidade em torno da temática e do trabalho que seríamos convocados. Quando a noite desceu, sem preâmbulos, um doce perfume de azaleia em flor balsamizava a natureza, carreado pelos ventos brandos. Cintilavam as estrelas no zimbório escuro, confraternizando com o véu de noivado de Selene. Selene é a lua, permitindo que pudéssemos vislumbrar o planeta querido pelas luzes que fulgiam à distância, representando os santuários de amor nele instalados. Encaminhamo-nos à hora aprazada na direção do centro de comunicações, onde o dedicado irmão Hildebrando nos aguardava com o encanto da sua personalidade gentil. O recinto para o encontro era encantador. De reduzida proporção, era decorado com festões laterais, destacando-se o palco ornado de rosas delicadas em arranjo bem elaborado sobre a mesa diretora. Éramos aproximadamente 100 convidados, que logo repletamos o auditório acolhedor. A conversação em meio tom de voz dava a notícia do prazer dos reencontros, facultando-nos ligeiras notas em torno das atividades a que nos vinculávamos, enriquecidas pela alegria do trabalho de autoiluminação. Nesse interim, adentraram-se no recinto o diretor Aurélio, responsável pelo Centro de Comunicações, que fora, na Terra, um devotado trabalhador na área da engenharia elétrica, havendo deixado um patrimônio valioso em favor da sociedade, que acompanhava sobre a veneranda entidade que irradiava ímpar simpatia. O semblante aureolado por um sorriso encantador, sem qualquer ruído, exteriorizava significativo magnetismo que a todos nos impregnou de imediata afabilidade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Mais alguns conselheiros do mesmo setor formavam o séquito fraterno que conduziu o visitante ao lugar de destaque à mesa diretora. O silêncio fez-se natural, enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de suave claridade. Aroma delicado esparava-se agradável. Após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor, teve início a solenidade. Depois de algumas palavras convencionais, o respeitável benfeitor elucidou-nos, sem retórica bombástica, nem elogios habituais dispensáveis, como ocorre na terra. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz oportuno convite revestido de certa gravidade. Nosso benévolo amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus, sob o patrocínio do cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Sem mais delongas, ouçamo-lo. Dirigindo-se à tribuna, o amorável amigo saudou-nos com voz musical, em nome de Jesus, explicando-nos: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre, nas hostes do espiritismo contemporâneo. Depois de longa noite de perseguições que sofreram os seus pioneiros e apóstolos, assim como os significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente, oferecendo no Brasil, em especial, a concretização da promessa do amorável Mestre a respeito do Consolador. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus, da imortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas, sofrendo o bombardeio do ateísmo sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição de suas crenças.
Alguns, aquinhoados com o prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo, na realidade da vida ultratumba. Depois de haverem penetrado nos arcanos da micropartícula, assim como no macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja a do Criador. Ou seja, ele está se referindo a cientistas premiados, inclusive com o prêmio Nobel, que já aceitam a imortalidade da alma, certo? A vida não acaba com a morte, a vida é permanente. O que morre é apenas o corpo. Mas vamos continuar. Concomitantemente, porém, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento, apoiam-se na violência e uma vaga loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se, os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão, que se produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. Neste momento, os mensageiros do amor silenciou, facultando-nos absorver as suas considerações de imediato e prosseguindo. O destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados, ultrapassa tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento nos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis. E o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação, derrapam na criminalidade de vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio e das drogas ilícitas. Sem qualquer sentido masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais, que alcançam pela tecnologia os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É nesse momento que a mensagem do Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta um caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. As defecções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam os neófitos que estão aproximando-se com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do vigor do exemplo pessoal. Os desencarnados, que exploram os torvos no intercâmbio doentio, desfrutam dos espaços mentais desses desavisados para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes, para os transformarem em pedra de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos, que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Faço eu aqui, amigos, agora um adendo. Quem entra na internet em busca de material espiritual encontra de tudo. Encontra pessoas fazendo testemunhos absurdos com milhares de seguidores. Pessoas que declaram-se mestres nisso ou naquilo
carregam para si seguidores e para enganos imensos. É preciso estudar para que a gente possa distinguir o ouro da pedra de rio, do cascalho. Somente quem estuda pode separar aquele que fala a verdade daquele que traz enganos. Prestem atenção. Uma forma é fácil. Aqueles que têm os seus canais de comunicação vinculados a ganhos. Quem traz a verdade não precisa ganhar dinheiro nas redes sociais. Não é verdade? Então pensem bem, quais são os canais grátis que trazem o conteúdo por amor à verdade. Mas vamos continuar. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Novamente silenciou e pudemos perceber-lhe a emoção na voz, no pranto prestes a escorrer da comporta dos olhos. Prosseguindo, expôs: todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que se lhe aderem aos postulados por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias, e pessoas desprovidas de bom senso facultam que surjam problemas de comportamento, de dificuldades que poderiam ser evitados. Natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das provas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais e logo esmaece o júbilo que surgem as observações negativas a respeito do próximo. Surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal. E aparecem os partidos de Grey, as disseções infelizes e as deserções. Pior ainda, quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo e social ou pretensamente afirmam ser um passo adiante numa falsa conquista de complementação. E mais, meus amigos, faço eu novamente um complemento aqui. O que temos visto na internet, de canais declarando mensagem de Bezerra de Menezes, de Maria, de Emmanuel, e quando você vê a mensagem, são absurdos que jamais essas personalidades falariam. Mas para saber identificar, é preciso conhecer o original. Estudem o material de Bezerra e vocês vão logo perceber que o que aqueles canais estão dizendo não tem nada de Bezerra de Menezes. Continuando. Esse perigo já se manifesta e cresce como erva daninha que se fixa nas raízes de planta boa e que, ao ser arrancado, extirpa do solo também. Torna-se urgente que providências sejam tomadas a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu com o cristianismo nascente quando surgiu no trono imperial de Roma, expulsando Jesus de sua companhia. Ou como concedeu com Lutero e a sua doutrina, quando outros se fizeram reformadores, passaram a adaptar o seu modo de entender o evangelho de amor, que deveriam seguir sem excessos de formalismos ou de complicações teológicas, disfarçando a própria vaidade, acreditando-se fundadores de religiões. E faço novamente aqui um complemento. As religiões, meus amigos, são feitas pelos seres humanos. Jesus, os avatares, nenhum deles criou religião nenhuma. Eles trouxeram as regras para o bem viver. Eles trouxeram as leis de Deus. Não trouxeram religiões. Então pensem bem o que devemos seguir. É a máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei. Não é preciso religião nenhuma para seguir os ensinamentos de Jesus. Mas vamos adiante. Este combate é de largo tempo, remontando os primórdios do pensamento.
muito bem exarado na rebeldia de Lúcifer contra Deus, conforme o mito bíblico. Sucede que as paixões inferiores, em predomínio do espírito durante o seu desenvolvimento intelectual e moral, não cedem às sublimes conquistas do amor, sem grandes embates e sacrifícios. Neste momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas, distraídas, predominam em contínuas vitórias. Houve uma nova pausa nas reflexões, de modo que pudéssemos perceber a gravidade do programa a seguir enunciado. Certamente, a transição planetária opera-se inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores, conforme vem ocorrendo por opção humana. Os missionários do amor e do conhecimento, que vêm envergando a indumentária carnal, e aqueles outros que logo mais os seguirão, necessitam de encontrar joeirado no terreno humano, a fim de acelerada a realização sublime. De certo modo, todos conhecemos esse trabalho sacrificial e estamos relativamente acostumados à faina da paciência e do trabalho. O santo de Assis, Francisco, foi feita urgente solicitação de socorro por antigos discípulos seus na Úmbria, dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna, dedicada à caridade, sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto e intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor da sua realização. Lentamente, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham, e surgiu um amanhecer de esperança para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sobre as luzes de O Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados, que permaneceram em nossa área de ação, ou seja, no plano espiritual, passaram a inspirá-los, a protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia, a sociedade passou a enfrentar dificuldades superlativas que foram vencidas com altivez cristã e vem beneficiando milhares de espíritos. Núcleo de trabalho para obreiros de nossa esfera, adquiriu o selo da mansidão do Mestre, que tem conhecimento do seu significado espiritual. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsidiados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laborterapia e a ignorância é esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas da vaidade, das críticas contumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desvairadas. No entanto, resiste como uma embarcação bem conduzida, segura na tempestade, graças aos nautas que a comandam com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltam com a decisão de derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vem acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja, a fim de penetrarem na fortaleza de que se constitui, minando-a interiormente. E agora vem sucedendo lamentavelmente. A presunção e a rudeza dos seus membros, ambiciosos e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando a inquietação, tornando-se a brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra. Entidade infeliz que, desde o fim do século XV, tornou-se adversário de Jesus. Vejam os capítulos 19 e 20, o enfrentamento com a treva, do livro Transição Planetária, já presente como audiolivro aqui no canal. Pessoalmente, passou a comandar a mente do companheiro invigilante, e notamos a gravidade do momento.
Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas antes de que sejam causados danos irreversíveis. Em oração, têm apelado ao pobrezinho de Deus, Francisco de Assis, que assume o comando geral da instituição. Havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo com o socorro ao desvairado, já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim da iniquidade. Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos, que ireis a diferentes sociedades espíritas auxiliar os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto que nós outros, e pequeno grupo, iremos inicialmente atender a nau, que quase afundou em outras tarefas posteriores. Mais tarde, após a reunião, o nosso irmão Hildebrando enunciará os nomes dos nossos companheiros que serão formadas as demais equipes que seguirão conosco à Terra, para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraternal e nos ajude a servir conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas, com Jesus. Quando retomou a mesa, harmonias siderais invadiram o recinto e delicadas pétalas de luz caíram sobre nós, desaparecendo em contato com o nosso corpo, penetrando-o com balsâmica energia. Emocionados e absortos na contemplação de cenas que se apresentavam num grande painel acima do palco, estávamos todos profundamente comovidos. Tratava-se de um espetáculo no circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena para o holocausto. Sensibilizados, não podíamos dominar as lágrimas e a imensa gratidão a esses heróis do amor e a santificação de se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus naquele áspero período. As lutas continuavam, muito mais amenas, e estávamos sendo convidados à entrega ao inovidável Rabi. A nós todos não havia outra alternativa, exceto seguir-lhe o exemplo. Meus amigos, eu costumo sempre dizer, no passado, aqueles que traziam a verdade eram atirados às feras, eram apedrejados e crucificados. Hoje, não é mais assim. No máximo, somos tirados das redes sociais ou vilipendiados de qualquer forma. Nosso corpo físico já não sofre mais. Então, vamos ter coragem e vamos defender a moral do Cristo. Ficamos por aqui e aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços.